Depois de uma noite de pernoite em Villahermosa, seguimos viagem rumo ao coração do México. Puebla, a cidade mágica que nos surpreendeu com sua história, fé e arquitetura deslumbrante. Começamos pela imponente catedral, um verdadeiro marco colonial. Seguimos até a igreja incrível de 24 quilates, onde cada detalhe brilha com intensidade. Mas a aventura não parou por aí. Pegamos estrada novamente e encontramos um pedaço da Europa em solo mexicano. Valquirico, uma vila medieval com charme italiano, ruas de pedra e atmosfera encantadora. De uma parada rápida ao inesperado. Essa etapa da jornada foi pura surpresa. Venha com a gente! Estamos aqui em Villahermosa, no estado de Tabasco, e hoje a missão serão 650 quilômetros, nesse calor muito quente. Mas o lugar que nós vamos é Puebla, e lá, a princípio, a temperatura é mais amena, porque acho que é um pouco mais alto, é uma serra. Uma estrada que dizem que é interessante ser feita, e uma cidade que talvez seja a mais bonita do México. Estamos ansiosos e com expectativa alta para Puebla. Vamos ficar lá por 2 noites antes de seguir viagem. Agora sim, tomando um cafezinho para dar uma acordada. São mais ou menos 9 horas da manhã. O calor já tá fino. Tá quente, mas graças a Deus Puebla promete ser um pouco mais frio. Ontem nós vimos, Puebla tava 20 graus e aqui tava 29. Vamos pegar uma serrinha, será? Vamos pegar uma serrinha, vamos subir. E a estrada é longa, hoje são aproximadamente 7, 8 horas. Jaime, ali ó, novo inscrito do canal, fortaleceu aí com a gente aí. Ali o Jaime. Suerte, bendiciones. Graças. A Jaime fortaleceu, enchemos o tanque da moto, a gasolina aqui estava mais barata, a Premium. A gasolina aqui está dando em torno de R$7 o litro da Premium. Não foge muito disso, aqui deu né? um pouco mais barato, 6 e pouco, mas realmente tem um pouquinho mais barato. Não foge muito não, parece que é bem tabelado pela estatal. Partiu Puebla! Deixamos Villahermosa ainda pela manhã, com a moto apontada rumo a Puebla. A estrada à frente era longa e o calor já começava a se impor no horizonte. E logo vieram os primeiros pedágios. E não foram poucos. A cada hora parecia surgir uma nova cabine e com ela um novo valor, muitas vezes bem salgado. A paisagem ia mudando, mas os boletos da estrada insistiam em nos lembrar que a liberdade às vezes tem preço. O México é incrível, mas suas rodovias pedagiadas definitivamente merecem um capítulo à parte nessa viagem. Enquanto cruzávamos o país, o painel da moto nos entregou um número especial: 20 mil quilômetros rodados desde o início da jornada. 20 mil quilômetros de estrada, de paisagens, de encontros, descobertas e também de desafios. Era impossível não olhar para esse número com certo peso. Não só pelo tempo e pelas distâncias percorridas, mas pelo que ela representava. Uma mudança de fase, quase como virar uma página de um livro. A estrada molda a gente. Aos poucos, vamos ficando mais atentos, mais leves, mais presentes. Foi um trecho longo, daqueles que a mente voa enquanto o corpo segue firme no guidão. Passamos por pequenas cidades, plantações e serras. Às vezes não havia muito o que dizer, apenas sentir o vento no rosto e deixar a estrada fazer o seu papel. E mesmo nesses momentos mais silenciosos, a câmera estava ligada, captando cada detalhe do que é, na essência, viajar de moto, a simplicidade do movimento e a profundidade dos pensamentos que ela carrega. Chegar a Puebla foi, por si só, uma grande surpresa. Imaginávamos algo menor, talvez com cara de cidade colonial clássica. Mas ainda do lado de fora, já dava para perceber. Puebla é enorme. Uma cidade viva, intensa e que se estende até onde a vista alcança. O trânsito, os prédios, a movimentação, tudo indicava que estávamos entrando em um novo tipo de cenário. Não era só mais uma parada no caminho. Era um destino que merecia atenção. E como sempre, a gente chegou com o tanque quase vazio, mas com a alma cheia de expectativa.
Depois de 650 quilômetros, com muito calor, muito trânsito, chegamos em Puebla. Puebla dizem ser uma das cidades mais lindas aqui do México. Ela é grande, eu não esperava que ela fosse tão grande assim. E já descansamos, tomamos banho. Agora estamos indo procurar um lugar pra gente almoçar. Conseguiu um hotel muito bonito. E por um olha, ótimo com preço. pagamos em torno de $35 para ficar 2 dias, 2 noites. Hotel bom. Chuveiro bom, sabe? Chuveiro bom, surpreendeu. Agora vamos comer. Estamos cheios de fome, vamos procurar um lugar aqui, uma indicação do Eduardo, meu xará lá do hotel. Bom, bonito, barato. A gente tem que economizar, né? Porque ainda tem Estados Unidos pela frente. Brinde. Saúde. A Puebla, agora em Fierro Rosário, restaurante. Ótimo preço. Pedimos aqui alguma coisa Que não se viu exatamente. com feijão. Muito bom. Comida do México, olha, tá de Uma coisa parabéns. que nunca comi e agora E é muito boa. é picante. Acho muito boa. Vou comer que eu estou com fome. Juan Pablo trouxe chamorro. Chamorro, o que é esse chamorro? Carne de puerco, Carne de porco com salsa adobo. Adobo. Es de guajillo. de água rio, muito picante. Muito. E daqui. E eu pedi uma entilhada, veio com 3 molhos diferentes, que eu não vou lembrar o nome. Que é tipo uma panqueca também. Eu adobo também. É, bem picante. É bem picante. Estamos no México, então vamos pegar coisas picantes, né? Ai, quero ver você provando, ver se é picante. Parece um joelho de porco. Parece. E aí, picante? Não, Não? não, parece um joelho de porco. Aham. Um joelho de porco e um molho de tomate mais forte. Um molho de tomate mais forte. Rico? Gostoso. Gostoso? É um joelho de porco bem macio. Valeu. Acho que o Juan Pablo está nos amando, porque ele trouxe agora mais 3 tipos de molho para experimentar aqui. Ele trouxe o guacacuate, que é esse aqui que a gente não experimentou. Um molho de amendoim. Muito bom. ¿Qué tal está el cacahuate? Muito bom. Amendoim. Es cacahuate. Por cacahuate. Bueno, Prova. é picante? Não? ¿En Brasil hay así? Não, não, não. Nada. Não, nada assim. El mole poblano también. El otro es de Este, como se chama? pipián verde. Este pipião verde é igual. Ajá. Pero ya así ya. Esse pipião verde lembra de longe um pistache. De pepita. Pepita. Depois dá um Google aí, pepita. A gente vai procurar com as Y el mole poblano. E esse Tradicional mole poblano. esse é mole. tradicional, poblano. Adobo. Adobo. Es más picoso, pero es mejor. Sim. Varía mucho la degustación de su paladar. Si gusta muy picoso, el adobo. O adobo Si no, o adobo el é melhor. cacahuate. Esse aqui não é tão picante quanto este. Mas esse aqui é muito bom. Este no lleva mucho picor, muy poco, muy poco. El adobo sí lleva bastante porque es guajillo. Ajá. Ese sí, hay igual que lleva de los dos, Sí, ¿va? picoso como no picoso. Le ponen de los ambos, pero sí picoso. Uau. Esse aqui, ó. Cacahuate. Guacamole. Melhor. Graças. Conversando aqui, percebemos que a comida que nós temos mexicana no Brasil, as clássicas, né, que a gente conhece, o burrito, taco e tal, não se compara com a comida mexicana daqui mesmo. Não é só isso, né? Não é só isso, exatamente. Não é só Tem, isso, tem muito, é muito comum de dia a dia ali, de ver que o fast food deles. mas não é só isso. Não. E cada região muda muito. A gente estava na região de Quintana Roo, era muito peixe fresco, lembrava até a comida peruana. Aqui já é aquela comida de serra, assim, já puxa para uma comida mineira. Mais pegada pesada. no molho, pegada na pimenta, no tempero. Isso, ele trouxe isso aqui também.
que é um molho de meio agridoce, como se fosse um, como é que eu falei? Pé de moleque. Um pé de moleque. pé É de que eles moleque. chamam de panela. É, Água de panela, água que de- é um caramelo. A gente tomou essa água de panela na Colômbia. Da Colômbia, exato. É tipo um... Ele é meio agridoce também, muito bom. Não é um pé de moleque, é outra coisa. É pé de moleque. Não, outra coisa. Rapadura. Rapadura. Isso, exato. Mas, no geral, a comida do México tá sendo maravilhosa. Não teve um lugar que nós fomos e, tipo, comida mais ou menos? Não. Me Todas satisfaz. muito Você não boas. precisa comer muito, você come o suficiente. Aquela comida aqui. E bem servida, né? É, satisfeito, sai satisfeito. Exato. O México tá... Cada dia que passa, ele surpreende mais. Juan Pablo tá realmente Apaixonado. apaixonado. Agora aqui, ó, vamos provar um churros Do Chaves? do Chaves. Agora eu não sei se a gente vai pagar ou não. Tá vindo, tá vindo. Eu falei que eu volto amanhã pra jantar. Na Praça Central de Puebla. Qual a sua opinião por enquanto, amor? Tô gostando desse negócio. Bem agitada, muita gente. Aí, ó. A galera aí. Sem dúvida, é a catedral mais bonita aqui do México. Muito bonita. Muito bonita. Impressionante. Estamos pouco mais de 5 horas aqui em Puebla e temos um veredito de todas as cidades que nós visitamos aqui no México. É a mais linda. É a mais linda e a catedral, A catedral, por dentro, cara, perfeita. ela é a mais linda de toda a viagem, superou inclusive as do Peru. Linda, 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 linda. Uma riqueza por dentro, Riqueza em aquele detalhes. detalhe, exato, de Isso. detalhes. Todo lugar que você olha tem arte. É maravilhosa Exatamente. a igreja, maravilhosa. Linda, linda, linda. E ainda conseguimos pegar o finzinho da missa. Ainda fomos abençoados com água benta. Exato.
Saindo agora aqui do hotel em Puebla e vamos conhecer essa cidade linda. Já demos uma volta ontem à noite, vocês já devem ter visto esse vídeo, essa parte há alguns segundos atrás. E vamos conhecer agora aqui algumas indicações, vamos ver o que a cidade tem. E talvez a gente saia daqui para ir para uma outra cidadezinha próxima. É isso aí, acompanhe. E para quem não sabe, eu sou o Eduardo. Eu sou a Thaís. Muita gente chegando no canal aí, valeu, obrigado. Se inscreve no canal quem tá chegando agora, deixa o likezinho, comenta. Dá uma fortalecida aí. Agora fala o que vocês estão gostando, o que não estão gostando também. Estamos isso, abertos a críticas. A críticas construtivas. Destrutivas. Capilla del Rosário. Vamos visitá-la agora. Vamos pagar 50 pesos cada um. Então você paga 50 pesos para visitar a igreja. Só terça que você não paga. Amanhã é terça, quando a gente vai adiantar o processo hoje, que amanhã a gente quer fazer um outro passeio de manhã. Essa é a igreja considerada a mais bonita, inclusive mais bonita que a de ontem que nós visitamos. Eu achei a mais linda de toda a viagem e a expectativa é de muita arte e muito ouro. Vamos lá visitar. Agora aqui na Capilla do Rosário e é impressionante o tanto de arte que tem aqui, os detalhes. É uma coisa que realmente, cara, toca muito, se sente na alma, assim, a energia do lugar é diferenciada. É muito lindo, é muito perfeito. Aqui há pelo menos 5 retábulos imensos, todos eles em ouro, né, pintado em ouro. É impressionante. E eu sinto a presença de Deus de duas formas, assim, mais, né? Uma é através da natureza, por isso a gente viaja muito, é muito constante isso, muita reflexão, e a outra forma é através da arte. Eu acho que a arte, ela te aproxima ainda mais de Deus. Você consegue, ele está ali do teu lado, mas eu acho que é uma forma talvez de você notar realmente a presença dele, a existência dele. A arte realmente, a mim, me encanta demais. Impressiona também um outro tipo de arte, que é a engenharia, as cúpulas. E como eles absorveram bem a luz do dia, do sol aqui dentro, como é que ela reflete aqui o brilho. A igreja realmente ela acende. A gente está aqui há uns 20 minutos e agora entrou o sol, mudou completamente, está ainda mais linda. É um espetáculo. Nós não costumamos pagar para entrar em igreja, a gente até evita isso, mas essa aqui valeu, cada peso pago. Essa igreja é de Santo Domingo e ali é a capilla de Nossa Senhora do Rosário. Também pode ser chamada de Nossa Senhora de Fátima. Estivemos na Nossa Senhora de Fátima em Portugal, pagando promessa. E ela foi construída em 1690. O que impressiona é realmente a quantidade de ouro, 24 quilates que tem nela, não só por uma riqueza, mas sim pelo todo esplendor, por todo o brilho que o ouro representa. E ela também é a 8ª maravilha do mundo moderno.
considerada a oitava maravilha do mundo moderno. É imperdível para quem vem aqui em Puebla. Riqueza em detalhes, na arte, na madeira, no ouro. Muito, muito bonita e realmente impressionante. Se você estiver passando por aqui, indo pelas cidades do México, pode vir até aqui, que é 1 hora mais ou menos da cidade do México. É um lugar de visita obrigatória. Puebla, que é oficialmente conhecida como Puebla de Zaragoza, é uma das cidades mais antigas e importantes aqui do México. Ela foi fundada em 1531 pelos espanhóis e foi estrategicamente posicionada entre a cidade do México e o porto de Veracruz, tornando-se rapidamente um polo cultural, religioso e comercial. E caminhar por suas ruas é como viajar no tempo. São mais de 2.000 construções catalogadas como patrimônio histórico, um verdadeiro museu a céu aberto. No coração da cidade está a imponente Catedral de Puebla, uma das mais belas da América Latina. Com torres que se erguem a mais de 70 metros de altura, ela é a segunda mais alta do continente e levou quase 300 anos para ser concluída. O seu interior é tão grandioso quanto a sua fachada, com altares dourados, obras de arte sacra e uma atmosfera de reverência que impressiona até quem não tem ligação com a fé. É impossível não se sentir pequeno de tanta grandeza arquitetônica. Porém, Puebla não é feita só de pedra e história. A cidade pulsa com vida. Ela tem cerca de 1,7 milhão de habitantes e é conhecida também pela sua gastronomia. Foi aqui que nasceu o famoso mole poblano, um molho espesso e complexo que mistura dezenas de ingredientes, inclusive chocolate. E entre mercados de artesanato, ruas de azulejos coloridos e sabores únicos, Puebla encanta não apenas pelos olhos, mas também pelo paladar. É uma cidade que mistura o passado colonial com o dinamismo de um México moderno e nos faz querer ficar um pouco mais. Vamos começar agora o jeito mais fácil e que nós gostamos mais de conhecer as cidades, que é andando de moto por ela, fazendo um city tour em moto. Sem ser atropelado também pelo carro. A melhor forma de conhecer, você Vamos dar uma voltinha aí pela cidade. Sente inserido na cidade, conhece bem e o melhor de tudo não cansa. Dia de nuvens no céu, trânsito do lado do chão, preso numa água cheia, na concha fugindo do som, já à beira de sumir, afundo na maré que vem, o motorista me sorri e diz: viver parece simples, um dia para ser feliz, tirando um tempo só para amor, é casa que perde pis, ouvindo um fim preto branco, e as nuvens a passar, no céu flutuar, as coisas não vão se encaixar. Se você se cobrar demais, deixe não se enganar, que assim vai dar. Aqui em Valquirico é uma vila inspirada na época medieval. É como se fosse um bairrozinho, assim, uma vilazinha pequenininha. A gente vai caminhar por aqui, ver se almoçamos por aqui também. Interessante. Deu 20 minutinhos ali de Puebla. Num tempo só para amor, é casa que perde pis, ouvindo um fim preto branco, e as nuvens a passar, eu não sei flutuar.
realmente feito, não é de verdade, é fake, né? Eles construíram isso aqui, porém é muito bem feito, é de uma qualidade muito grande, assim. Os restaurantes todos muito lindos, as ruas muito bem cuidadas. Realmente é fake, mas é muito bonito. Lembra muito a região da Toscana, de umas partes da Itália. Matou a saudade da Itália, né? Matou a saudade. É isso aí, muito bonito. Estamos indo embora, procurar outro lugar para comer. E a gente ficou perdido aqui um tempo. É um labirinto aqui dentro. Em uma horinha tá tudo visto também. Só que tem várias vielas e tal. Você vai entrando e sai no mesmo lugar e volta numa praça e aí encontra outra praça. Mas foi interessante. Foi bonito, mas tá visto. Tá visto. A gente não é muito fã dessas coisas muito Não falsas, naturais. não naturais. Então, a gente acha bonito porque realmente é um lugar muito bem bonito, feito, muito bem muito feito. As plantas lembram muito as da Itália. Muito bem cuidado, muita flor. É realmente um lugar muito bonito. Só que é fake. Não tem a pegada do povo, não tem. Ninguém vive aqui. Exato, exatamente. Perde um pouco do encanto. Exatamente. Mas valeu a pena ter vindo até aqui. E sabem qual é a parte boa? Moto não paga estacionamento. Graças a Deus. Escomate, que é o menor vulcão do mundo aqui, e tá aqui no México. Vamos subir esse vulcão aqui. A gente não quis subir. São uns 20 degrauzinhos. E vamos ver aqui o que tem aqui dentro. Essa é a cratera do vulcão. E uma escadinha para você ir lá embaixo. Vamos ver o que tem lá embaixo. Cheguei na cratera do vulcão. O impressionante aqui foi a temperatura. Ela deve ter caído uns 5 graus lá de cima. Deve ter uns 10 metros. Impressionante. E muito seco lá fora. E aqui, pelo contrário, é muito úmido. Vamos ver aqui. Eu vou fazer um filmezinho aqui, mas bem pequenininho. Bem simples, parece uma caverna. Tá visto rapidinho, 5 minutinhos. E agora vamos subir. Vamos lá. Esse vulcão ele fica numa parte mais nova da cidade, não fica longe do centro histórico. Uma região mais de subúrbio, né? Afastada. Que tem 2 centros, um centro novo
e um centro histórico, aquele que nós já conhecemos, que fica bem no meio do caminho. Ele fica exatamente fixado no meio da cidade, e um bairro comum, um bairro de residências comuns aqui. Isso aí valeu a pena. Tava aqui mesmo, aqui do lado. É isso aí. Vaya folclórico, oye, disculpa la tardanza y los dolores de cabeza, ¿sabes? Agradezco tu paciencia y esta gran oportunidad. Deixamos o menor vulcão do mundo, Queixucumate, para trás e seguimos rumo ao coração pulsante de Puebla. A cidade foi se revelando aos poucos, dos bairros mais calmos às ruas vibrantes do centro histórico. Nosso destino agora era o charmoso Callejon de los Sapos, onde as fachadas coloridas e o cheiro do café artesanal preenchem o ar. Um lugar onde cada parede parece contar uma história, e o artesanato local nos faz lembrar que aqui a cultura não está apenas nos museus, ela vive nas mãos dos artistas, nas calçadas, nas cores, no som das guitarras tocadas ao vivo no fim de tarde. Puebla mais uma vez nos surpreende, com sua alma viva e criativa. Ya tú sabes que estamos toditos en las mismas, buscándonos el pan. Sube. Todos sabemos que en la vida se nace y es para luchar. Innumerables situaciones constantemente se presentan. Si en ocasiones no hay salida para un dilema remediar, hay que seguir buscando opciones que de inmediato no se encuentran. El juego está en pensar, planear, saber qué ficha mover para poder ganar la jugada. El bienestar está en poder saltar esa. Outro lugar interessante aqui em Puebla é o mercado Campariano. Ela tem bastante coisas típicas, bastante roupas típicas, doces, artesanatos, então, enfim, tem de tudo. Pegamos uns docinhos típicos aqui do México, é como se fossem umas castanhas. Esse aqui é castanha, esse aqui não sei, esse aqui parece amendoim. Vamos provar. É duro, né? Ela falou. E se você não gostou, gostou? Não é doce, não é bom. É bom? Você não pode comer um gafanhoto ali, ó. Aí vai encarar um gafanhoto desse aí. Para poder ganar la jugada. El bienestar está en. Esse aqui, do ladinho do mercado que estávamos ali, é o bairro do Artista. De una esperanza E aí, o que você achou de Puebla? O que está achando, na verdade, mas já estamos quase no final do passeio. Eu tô gostando muito de Puebla, uma cidade que vale a pena a visita.
de fato, ela é bem grande, mas tem um centro histórico bem charmoso. E de todas as cidades que nós passamos, de fato, é a cidade mais bonita. É a mais cidade linda. mais interessante culturalmente, arquitetura, o povo, aquela agitação da cidade grande com uma cidade pequena, mas não é uma cidade pequena. A comida muito boa. E o peso da história nela também, né? Isso também me agrada muito. É uma cidade que tem muita natureza, mas tem muita história. A natureza é o menor vulcão do mundo lá, que é no meio da cidade. Mas é muito interessante, a cidade é muito linda, a arquitetura dela é maravilhosa aqui do centro histórico. Cada prédio assim, tem um detalhe diferente, tem uma cor diferente. As igrejas são várias igrejas, todas elas maravilhosas. Acho que Puebla com certeza é uma cidade que vale a pena a visita. Nós ficamos aqui 2 noites, um dia livre, dá pra fazer tudo, ainda mais, né, estamos com moto, então facilita muito mais a nossa vida. A cidade que tem uma cor, né? É legal, as cores. Onde você vai é um colorido. Um colorido diferente. Isso é muito interessante. E outra coisa muito interessante do México também são os artesanatos, as lembranças, as coisas típicas daqui, os souvenirs. Nossa, é perfeito, é tudo lindo. É aquela coisa que você olha e lembra que é do México. É maravilhoso. Uma pena, estamos em moto, não tem muito o que fazer, a gente consegue levar só uma. E já temos muitos imãs. Somos minimalistas também, né? A gente não gosta de levar muita coisa. Por isso que a gente filma para guardar na nossa lembrança. Então quando a gente estiver mais velhinho, vamos assistir esses filmes aí no YouTube e vamos ficar lembrando. É a nossa maneira de guardar os souvenirs com a gente. Exatamente. É isso aí, né? Agora partiu amanhã, Cidade do México, vamos sair cedo. E vamos conhecer a Cidade do México. Essa galera que viaja de moto não tem noção, né? Olha que coloca as calças ali penduradas. Olha ali no meio da varanda, olha. Que tristeza.